Eu lhes convido, meus queridos, a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Inclina a sua cabeça e nós vamos orar. Pai Celestial, eu vibro cada vez que estou a abrir suas escrituras, porque eu sei que nela encontramos a vida eterna. Que eu possa transmitir essa verdade para aqueles cujo ainda não encontraram o tesouro, não encontraram a alegria suprema que é Cristo Jesus. Por isso peço-lhe, Senhor, que a letra se acompanhe do seu Espírito a convencer todos os que estão nos vendo neste momento e nos guiar e trilhar um caminho para esse dia. Usa minha vida para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, como sempre, para aqueles que caem de paraquedas e não tiveram oportunidade de saber o que nós estudamos a semana passada, eu vou já explicar o contexto do trecho que nós vamos estudar em 2 Samuel. Nós estudamos a semana passada, meus amados, o confronto de Natã com Davi. Davi fez coisas muito boas até então. Davi foi exemplar, Davi foi moído, Davi foi perseguido, Davi passou por muitos apuros. Mas quando Davi se tornou rei, pois numa posição de conforto, num descuido, num vacilo, porque Davi era homem, o Senhor permitiu que na sua palavra fosse apresentado a humanidade de um homem, ou seja, um homem que tinha falhas, E houve naquele momento um grande confronto entre um rei, cujo Davi era, e Natã. O confronto do profeta Natã com o rei Davi. O que Natã fez? Natã era profeta e Natã desnudou o rei. Eu gosto da palavra desnudamento porque eu estou falando de um desnudamento espiritual, obviamente. Quando uso essa palavra desnudamento, é que é exatamente o que acontece, meus amados, quando o Senhor quer quebrar o odre velho e refazê-lo. Quando nós falamos de quebrar, falamos também de quebrantamento. Davi precisou ser confrontado. O odre, cujo tinha recebido muitas coisas em dias, em meses, em anos anteriores, pelo relacionamento que Davi tinha com Deus, pois Davi, por causa da sua concupiscência, adulterou, assassinou, inclusive, o esposo da mulher cujo se relacionou, a mulher chamada Betseba. E o profeta Natã, que justamente uma das características de um profeta é desnudar o homem, revelar ao homem a sua nudez. Pois, simbolicamente, isso significa que enquanto um homem pode se achar rico e assim vestido, o Senhor o vê nu. A nudez significa que a vergonha. Então, vem o profeta, desnudou o rei. Pode um profeta desnudar
um rei? Certamente sim. Porque mesmo Natã estando debaixo da autoridade, da supremacia de um rei instituído por Deus, quando Natã vem na qualidade de um profeta, pois ali Natã se coloca acima do rei, porque quem fala na boca de um profeta, quando é profeta de verdade, é o próprio Deus. E assim veio Natã, desnudou o rei, incrível, ou seja, Natã revelou a nudez do rei. Natã revelou, meus amados, o quanto Davi estava pobre e em dívidas aos olhos de Deus por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. O início de uma transformação e de Deus começar a trabalhar e derramar um vinho novo é quebrar o velho. Davi não podia mais receber o vinho novo. Enquanto Davi estava em odre propício para receber o novo, Deus acrescentava bênção, 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 experiência. E Davi salmodiava, e experiências tremendas. Mas quando o pecado entrou, ali foi necessário que Deus pegasse o odre e o quebrasse, para poder o Senhor completar a sua obra e Davi experimentar aquilo que ele tinha por vir, aquilo que tinha por vir. Então, Davi aceitou, olha isso, Davi aceitou o espelho do profeta, porque o profeta veio e diz, tu és essa pessoa. Tem que ser humilde, né? Tem que ser muito humilde para um homem que quer de Jesus se ver como Deus o vê. E Davi aceitou o espelho do profeta e Davi, ele aceitou se ver como Deus o via. Para Deus refazer o vaso, para Deus refazer o odre, ele precisa quebrá-lo. E a pessoa cujo precisa ser refeita, ela precisa ter a revelação de que realmente aquilo que estava não agrada o Senhor. Davi confessou, Davi se arrependeu, mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, pois lemos, na semana passada que o fruto do relacionamento é ilícito, inclusive, entre Betseba e Davi, cujo gerou uma criança, porque quando Davi adulterou com Betseba e teve um relacionamento, enquanto Betseba tinha um esposo chamado Urias, pois a mulher Betseba, ela ficou grávida. E ali o bebê nasceu. Porém, a Bíblia diz que ele endoeceu e o bebê morreu. O bebê morreu. Um bebê, um fruto, vamos falar assim, que Satanás reivindicou. Porque o bebê foi gerado de um relacionamento ilícito, de um relacionamento cujo era o próprio Satanás que preparou isso. Reivindicação em direito do próprio Satanás. E mesmo que Davi orasse, mesmo que Davi jejuasse, não há nada que o rei pôde fazer para que o menino vivesse. E ali vamos ver em 2 Samuel, capítulo 12,
versículo 24. Veja aí, nós vamos falar sobre bondade de Deus. Nós vamos falar sobre graça em tempo da lei. Nós vamos falar sobre misericórdia do Senhor. Que tremendo Deus é esse, meus amados. Depois Davi, diz a palavra, consolou sua mulher Betseba, porque depois Davi se casou com ela, depois que Urias morreu. Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, famoso Salomão. O Senhor, diz a palavra, o amou. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, que significa que o Senhor amou. Gedidias. Então, meus amados, vamos lá. Diz a palavra do Senhor que Davi e Betseba, meus amados, tiveram outro filho. O primeiro morreu, porque era fruto do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas depois, esse casal, eles começaram a experimentar da grande misericórdia do Senhor. E nasceu outro menino, chamado Salomão. E as Escrituras, meus amados, elas enfatizam desde o princípio. Olha isso. Desde o princípio, desde o nascer do menino, que Deus o amou. Olha isso. Que Deus amou Salomão desde o início. Inclusive, o que Natã fez quando o menino nasceu, Natã, ele, como se fosse deu um nome para o bebê. Porque quando um profeta dá um nome a um recém-nascido, ele o dá conforme aquilo que Deus revela. E o nome era de Gedidias. Gedidias, que o Senhor ama esse bebê. Que tremendo! E Natã foi até Davi para dar essa mensagem, afirmar essa verdade. Agora, ali você pode pensar, né? Nosso pastor Cristo, Deus ama todas as crianças. Deus ama, obviamente, todas as crianças. Porém, Davi, ele teve muitos outros filhos. Inclusive, aproximativamente, Davi teve uns 20 filhos. Mas antes de Salomão, Davi teve Amon, Davi teve Absalom, Davi teve Adonias, né? Que antecederam Salomão. Mas em nenhum momento a palavra de Deus nos informa acerca desse fato que Deus quis enfatizar o fato de que Salomão era amado. Salomão era amado. Então, que eu saiba, Natã não veio até Davi para revelar o mesmo que foi quando outras pessoas, né, outros bebês nasceram antes de Salomão. O que isso revela? Deus amou o bebê. Isso revela, amados, a soberania do Eterno.
a grande soberania do Eterno. Deus amou Salomão e quis que seu pai Davi o saiba. Você consegue entender que desde o ventre de Betseba, a mãe de Salomão, o Senhor já tinha programado a missão do menino? Que o Senhor já tinha programado a sua missão e, além disso, já conhecia a essência do menino? Não é incrível isso aí, meus queridos? Olha o que fala Salmos 139, versículo 15. Diz assim a palavra: meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Oh, que mistério! Ou seja, quando Davi era ainda osso, estava dentro do ventre da sua mãe, já o Senhor já conhecia. E olha que fala no versículo 16: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Uau! Uau! Você consegue imaginar que quando um bebê nasce, tudo já está traçado para essa vida pelo próprio Senhor? Ou seja, todas as decisões que o bebê irá tomar, todas as decisões que o adolescente irá tomar, todas as decisões que o adulto irá tomar, já foram determinados pelo Senhor. Todos os dias do homem, diz a palavra do Senhor, são prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Soberania de Deus. Tremendo. Então, realmente, Salomão, meus amados, era escolhido do próprio Senhor. E dentro da sua soberania e grande misericórdia, o Senhor escolheu manifestar parte do seu amor em revelar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O que alguns diriam? Peraí, pastor Cris, isso está errado. Eu não consigo entender o Senhor. Esse casal que fizeram tanto mal, de um homem justo como Urias, fiel a seu Senhor, de uma mulher que se tornou adúltera e de um rei que adulterou junto com ela. Como o Senhor permitiria que esse casal gerasse um Salomão e inclusive fosse amado do Senhor? Deus não é justo. Como de um relacionamento adúltero, o Senhor permitiria que desse relacionamento saia um escolhido e sucessor do trono de Davi? Pois a minha resposta para esses está em Romanos 9,14. Diz assim: e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia,
e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Que Deus é esse, né? Então, meus amados, vocês conseguem ver a graça na lei? Ela está. Isso não é graça, meus queridos? Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra que? Misericórdia. Por que Davi encontrou misericórdia? Porque quando veio o profeta e teve oportunidade e foi desnudado, porque tu és assim, rei, e não adianta se esconder, é verdade. Eu fiz isso, eu fiz isso, me arrependo, Senhor, de verdade, não vou mais fazer. E Deus sondou o coração de Davi e achou verdade no coração de um rei que se quebrantou, se humilhou e o Senhor o perdoou. A misericórdia de Deus. Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Lindo, né, gente? Então, Davi e Betseba, aquele casal cujo fizeram algo muito injusto, muito desagradável aos olhos do Senhor e dos homens também, não cabe dúvida que eles revelaram um arrependimento genuíno. Tanto Davi como também Betseba. E não teriam essas oportunidades de experimentar o perdão do Eterno ao ponto do Senhor gerar Salomão. O fruto de um relacionamento cujo decidiu viver para Deus. Esse casal, depois de se arrepender de verdade, Deus não poderia dar uma chance para esses? Recomeçar? Ou começar? Pois eu lhes falo, meus queridos, que para todos os que querem começar ou recomeçar, porque tem pessoas que precisam começar porque sequer conhecem a Deus. Davi recomeçou porque conhecia Deus, mas há pessoas que precisam começar e outros talvez recomeçar. Para todos os que querem começar ou recomeçar, para todos cujo no passado geraram frutos cujo o Senhor não amou. Porque antes esse casal gerou frutos cujo o Senhor não amou. E o que aconteceu com esse menino cujo adoeceu? Fruto do pecado, do adultério, esse morreu. Pois se de verdade Davi, se de verdade Betseba decidir viver em plena obediência ao Senhor, pois o Senhor manifestará o seu amor, sua misericórdia para esses. E do fruto de um relacionamento cujo Senhor, o centro, é o amor. E o que é o amor? É Jesus. Se o centro desse relacionamento é Jesus, quer que seja Jesus, pois Deus inverte o que para Satanás é irreversível.
O que foi instrumento para destruição, meus amados, se tornará instrumento para a construção do reino de Deus. Inclusive, o próprio Salomão se tornará instrumento de construção do templo, cujo o Senhor planejou. Não será Davi que construirá o templo, mas será seu próprio filho. E nós veremos mais à frente. Por isso, meus amados, que Maria Madalena, ela teve sua chance, não de recomeçar, de começar. Porque Maria Madalena não conhecia Jesus. Essa teve chance de começar. Até mesmo teve chance de gerar. Por isso que Zaqueu, lembra de Zaqueu? Homem de baixa altura, quando Jesus passou e ouviu lá em cima, ele tinha subido em cima da árvore, ele diz, hoje cearei na sua casa, desce daqui. Zaqueu, bom, Zaqueu, ele teve chance também de começar. Quando se consertou e assim fez prova da sua fé, devolvendo o que estava no seu alcance a devolver. O que estava no seu alcance, devolver. Pois, amados, escuta bem o que eu vou lhe falar. Para que o seu arrependimento seja válido e aceito aos olhos de Deus, alguns terão que devolver o que roubaram. Por quê? Porque ainda possuem o que tomaram injustamente. Mas o que Davi poderia restituir a Urias? O ex-esposo de Betseba, sendo que Urias estava morto. Não tinha como Davi restituir ou devolver Betseba a Urias, porque morreu. Não tinha mais nada que fazer. Mas, quando um arrependimento é verdadeiro, Deus vai lhe pedir restituição. Escuta isso. Daquilo que você pode restituir. Porém, existiria maior restituição aos olhos de Deus do que um homem ou uma mulher se entregar por completo e derramar o seu vaso de alabastro inteiro nos pés do Mestre? Certamente não, meus amados. Certamente não, pois o que justificaria um homem desse para Deus é o derramamento do seu perfume, é o derramar da sua adoração contínua ao Mestre. Quem pode sondar se o vaso de alabastro cheio de perfume, cheio de unguento, é realmente o seu ou é um vaso roubado? Porque há pessoas que se achegam diante de Jesus a derramar seu vaso, seu perfume, de um vaso que não é deles. Foi um vaso, foi um perfume tomado e roubado. Quem pode sabê-lo? Só Deus. Pois eu lhes falo nessa noite, quando um homem se apresente diante de Jesus derramando lágrimas verdadeiras, pois esse não toma o vaso de unguento roubado, mas só derramará o vaso cujo é dele. E digo mais, esse vaso é o resultado de muitas horas de trabalho. Esse vaso é o resultado de um esforço de muito tempo. Esse vaso tem muito valor e esse vaso foi enchido e comprado pelo adorador e não por outros.
Pois a falsa adoração, meus amados, é o derramamento do vaso de alabastro, cujo muitos apresentam, só que há um porém. Aquilo que não se sabe é que esse vaso perfumado foi roubado e Deus sabe disso. Essas pessoas derramam aquilo que não é deles. Por acaso, não seria isso que hoje nós vemos em alguns ministérios que se parecem a uma Bethel, ministério de adoradores que agradam a Deus, ou uma Hillsong, sendo que é pura imitação de uma unção, cujo tento apresentar a Deus? Mas esses não querem pagar o preço do perfume a derramar. Pois aprende nessa noite. Aprenda o quanto Deus é amor. Deus é misericordioso, o quanto Ele é longânimo para aquele cujos se curvem, mesmo sendo reis. Para aqueles cujos se quebrantam, quando Natã aparece com vara a quebrantar. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus dá chance de começar e recomeçar quando um homem se quebranta, assim como Davi. Aprenda o quanto Deus é bom quando Davi decide se levantar, porque depois de Deus corrigir Davi severamente, porque diz não e concordou, Satanás certamente reivindicou o bebê cujo ele permitiu por causa do fruto do pecado, pois Davi aceitou a correção, se levantou, se lavou, trocou suas vestes e foi diretamente para o templo adorar o Senhor. Olha isso, olha isso. Então, nós devemos aprender o quanto Deus é bom quando Davi decide se levantar, se lavar, trocar de roupas e ir para o templo para adorar e levar consigo o vaso perfumado, enchido por ele para derramá-lo diante dos pés do Mestre. Quando Deus vê isso, você acha que o Senhor não seria justo para mudar sua sentença? Deus não teria misericórdia de um casal cujo de verdade decide se consertar? Por que Deus teria sido tão bom e misericordioso com esse casal? Por que será? Salomão, o menino que Deus ama, o menino cujo Natã batizou de Jedidias, amado do Senhor. Já foi gerado Salomão por você? Porque enquanto Davi e Betseba não quebrantar e não aceitar a correção, tudo aquilo que Davi e Betseba irão gerar é a morte. Sequer nome tinha esse bebê. Mas quando Davi e Betseba decidiram se consertar, o que geraram foram um Salomão, cujo fruto gerado agradou a Deus. Deus amou aquilo que um casal arrependido, que se conserta, decidiram produzir para a glória do Senhor.
Porque para alguns, Salomão não veio mesmo após tantos anos de crentez. Pastor Cris, faz muitos anos que eu sou crente, mas Salomão ainda não veio. Mical, que era mulher de Davi, jamais poderia gerar filhos, porque Mical desonrou Davi. E Mical ficou estéril. Mas Davi teve outras mulheres, pois nem todas aqueles cujo afirmem serem casados com Davi gerarão Salomão. Porque para gerar Salomão, meus queridos, é necessário que Davi e Betseba tenham mudado verdadeiramente e tenha reconhecido o tratamento do Senhor através daquele cujo Deus escolheu para confrontá-los e tratá-los, Natã. Não cabe dúvida de que Deus transforma maldições em bênçãos. Deus transforma maldições em bênção. Mas isso vai depender de quê? Quem é e quem são hoje Davi e Betseba após o confronto de desnudamento de um profeta que dá a um casal, a um Davi ou um Betseba, a oportunidade de ver aquilo que desagrada a Deus. Estão dispostas a começar? Ainda não? Quer gerar de novo um outro bebê, cujo aos olhos de Deus não terá nome? Ainda não entendeu o propósito de Natã na vida de você? Você acha que Natã não teve seu papel em favorecer a benevolência de Deus para que esse casal vive aquilo que o Senhor, pela sua grande misericórdia, tinha escrito no seu livro? Pois Deus transforma maldições em bênçãos, mas isso vai depender de Davi e Betseba. Se hoje, meus amados, a palavra que Natã está lhe dando, se hoje a palavra que Natã lhe dá não lhe justifique diante de Deus, porque da parte de Davi e da parte de Betseba não houve fé para mudanças, pois além do bebê não será amado de Deus, o que for gerado do casal será para a ruína, dor e destruição do casal. Mas se a palavra de Natã é considerada e provoca temor e mudança, sublinha, mudança, tanto Betseba como Davi colherão o fruto da sua humildade, o fruto da sua submissão, o fruto da sua honra àquele cujo Senhor mandou para tratar. E ali nascerá Salomão. Glória, amado. Amado do Senhor. Que coisa linda, né?
Qual filho amado pelo Senhor daria problema para os pais? Qual filho amado pelo Senhor daria problemas para seus pais? Me responde, Davi, ou me responde, Betseba. Certamente não daria problema. Então, se Davi e Betseba estão decididos, meus amados, a gerar o que agrada a Deus, tudo deve começar pelo começo. Tudo deve começar pelo quebrantamento de Davi e de Betseba. Entenderam ou não? No caso contrário, se todos esses anos cujo vocês ouvem a palavra e não há mudança, então te chamarei de Mical. Não Betseba, de Mical, isso mesmo, porque infrutífero é o seu ventre e mesmo que Deus queira abrir a sua madre, pois certamente o bebê morrerá, porque não agradará a Deus. Entenderam, meus amados, ou não entenderam? O maior desejo de Natã é a manifestação das misericórdias de Deus sobre aquilo que um tempo atrás era a maldição. Deus pode reverter? Ele pode reverter. Vai depender do odre. Vai depender do vaso, da verdade, da sua motivação, do seu quebrantamento, da sua humildade, em reconhecer quem será Natã. Quem será Natã sobre sua vida? Eu não quero que ninguém me chame de adúltero, mas se adulteras, então certamente não queres ouvir um profeta verdadeiro te dizer aquilo que é, então procura outro palácio, porque o palácio cujo Davi mora, a arca está. E onde a arca está, há profetas de verdade. Não foge. Se queres viver e gerar vida, prosperidade, porque Salomão foi próspero, porque Salomão foi desenhado por Deus, foi planejado por Deus, a sua essência foi conhecida de Deus desde o seu ventre, foi programado para suceder ao trono de Davi. Grande é a misericórdia do Senhor. Grande é o amor do Senhor para aquele cujo aprendem de Davi. A misericórdia e a graça de Deus opera para esses. Oremos. Senhor, Davi e Betseba estão a me ouvir. Talvez Davi e Betseba estejam juntos. Ou talvez Davi está de um lado e Betseba está do outro. Separados estão, porém estão a me ouvir. Minha oração é que um vinho novo possa vir
se verdadeiramente esse odre decide se quebrantar e se humilhar perante a sua presença, ao ouvir tais palavras, quando o profeta Natan é usado para assim endireitar os caminhos a fim de derramar graça e misericórdia, que são atributos do Senhor. Mas o Senhor terá misericórdia de quem quer ter misericórdia. E se o Senhor ver nesse Davi ou nessa Betseba a sinceridade em querer se submeter e honrar aquilo que Natan está falando, então, Senhor, perdoa seus pecados. Perdoa seus pecados. E aquilo cujo essas vidas, hoje, mediante uma mudança e um arrependimento genuíno, pois possam, a partir de hoje, gerar Salomões para a sua glória e sua honra. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.